E aí, pessoal, bem, aqui estamos de quarentena, isolamento social, e com a nossa pendência dessa última aula do curso de Psicanálise, Filosofia e Contemporaneidade. Bem, eu pensei em fazer, em vez de a gente fazer um encontro de 8 horas no sábado de novo, eu pensei em dividir a última aula em 4 vídeos que vocês podem assistir em qualquer momento até o sábado, no horário do nosso encontro. E aí deixar o encontro virtual ser só para a gente esclarecer perguntas. Ou seja, eu posso até retomar o assunto, mas a parte de disposição mesmo, se vocês ficarem me ouvindo falar incessantemente, vocês teriam como dar pause no professor, assistir a hora que for bom para vocês, voltar atrás e pegar o material novamente. Então eu estou gravando 4 vídeos. Os 3 primeiros fazem uma repescagem de cada aula e o quarto é o material do último dia, que é mais ou menos o que eu tinha planejado fazer ao vivo mesmo, fazer uma repescagem de tudo na parte da manhã, na parte da tarde fazer uma apresentação do último ponto do assunto e aí a gente fazer um debate final. Então a ideia é que vocês vão ter 4 pedacinhos desse material. Os vídeos vão estar disponíveis no YouTube até o horário da aula, no sábado, e depois da aula eu vou retirar os vídeos online. Então é um jeito que eu pensei para a gente poder retomar o fio da meada, respeitando o tempo de vocês, não exaurindo a gente demais, porque 10 horas de aula online é muito pior do que 10 horas de aula ao vivo, acreditem se quiser. Então é um jeito que eu pensei que dá uma aliviada para vocês veem quando vocês puderem, e eu também não fico precisando ficar 10 horas seguidas no nosso encontro no sábado. Então, seguindo aquele esquema que a gente já tinha feito nas aulas, né, retomando um pouco o que a gente já conversou, o primeiro encontro agora eu vou falar mais de filosofia. Então, nesse vídeo de agora, a gente vai falar mais de filosofia, o que é filosofia, para que a filosofia pode servir para a psicanálise. No vídeo seguinte, a gente vai entrar mais na psicanálise propriamente dita. A gente vai se perguntar, mas o que é central na psicanálise? O que é o importante da psicanálise? Por onde a gente começa a pensar a psicanálise? E vai ser toda aquela discussão sobre a fala, o lugar da fala na análise, o que a gente pode aprender, derivar dos conceitos da psicanálise só de pensar como a fala é uma experiência central. Então esse vai ser o segundo encontro. O terceiro vídeo vai ser sobre a relação entre clínica e teoria, os modelos pelos quais a psicanálise pensou sua teoria, como a gente imaginou ou criou imagens do que a gente estava fazendo para esclarecer para nós mesmos. Então, filosofia agora, o segundo encontro é sobre a fala na análise, o terceiro é sobre a relação entre clínica e teoria, e o quarto, que é o assunto novo, que está faltando a gente cobrir ainda, é sobre o lugar do desejo do analista, formação, escola, dificuldades da clínica, e coisas que dizem mais respeito à posição do analista e o trabalho prático do analista, né? O que a gente pode pensar sobre isso. Então esses vão ser os 4 vídeos. Minha ideia é que nenhum deles tenha muito mais que meia hora, 40 minutos, porque no vídeo assim, sem interrupção, apresentando de uma vez só, com umas imagens e tal, tudo fica muito condensado, então como se fosse um caldo quinor da aula, então fica tudo muito concentrado, tem que dar uma diluída. E vocês sabem que estou aberto a perguntas, se vocês ao longo da semana, vendo os vídeos, tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Eu vou esperar no fim da a partir de sábado, eu vou esperar o resumo das aulas, o resumo referente à aula que vem agora, do sábado, né? Mas a gente conversa isso depois na aula ao vivo. Os horários e tal, a gente conversa também depois. Então, vou direto ao assunto, porque é bastante coisa que a gente tem que cobrir nesse primeiro material. Então, o curso é sobre filosofia e psicanálise, né? E não é muito óbvio por onde a gente começa, porque existe muita coisa escrita sobre filosofia na psicanálise, muitos textos de psicanalistas são discutindo com filósofos. O Freud tinha opiniões sobre a filosofia e tinha filósofos favoritos e tinha críticas à filosofia. O Lacan, então, se você abre os escritos do Lacan, tem mais referências a filósofos do que ao Freud. Então, como é que é isso, né, afinal de contas?
Então, já é um campo muito minado, muito cheio de opiniões, de muitos textos a respeito, muitas ideias já constituídas. Se a gente quer aprender por que tem uma relação, se a gente quer fazer essa pergunta mais básica, tá, para que serve a filosofia para a psicanálise? A gente tem que dar um passo atrás. Então, a aula desse vídeo, a minha ideia é a gente retomar essa espécie de apresentação, mini apresentação da filosofia, do papel da filosofia, para a gente ter algumas ferramentas para fazer boas perguntas, para a gente poder depois sair um pouco dessa selva de confusão de o que é a psicanálise, que é a filosofia da psicanálise, porque o Hegel, porque o Descartes, e fazer perguntas mesmo que são filosóficas, né? Então, para a gente abordar isso, eu pensei nesse gráficozinho, como se fosse um termômetro, né? Que vai do mais particular até o mais abstrato. Mais particular que eu estou pensando é o quê? Eu estou imaginando assim, uma coisa que só a gente vive, né? Então, é a minha experiência, o sentido que eu tenho das coisas, a sensação, as ideias que vêm na minha cabeça que eu nunca dividi com ninguém, aquela coisa muito da nossa intimidade. Então, imagina assim, isso é o mais íntimo que a gente pode pensar, o que é só da gente, né? Tem a nossa história particular, a relação que a gente tem com as coisas, aquilo que é só nosso. Bem, a gente pode começar a imaginar subindo esse nosso termômetro, né? Que tem uma coisa que a gente já partilha com as outras pessoas. Por exemplo, eu posso preferir dias mais quentes. E eu prefiro por uma razão que é íntima. Eu gosto porque me lembra da minha infância. Outra pessoa tem outra razão. Ela gosta de dias quentes porque ela é muito friorenta e ela passa menos frio. É uma razão diferente. Mas quando a gente conversar, vai parecer que a gente tem algo em comum, uma opinião em comum. Os dois gostam do dia quente. Então você vê, a gente saiu de um nível mais particular, foi para um nível um pouco mais geral, que é o das opiniões. No nível das opiniões, as pessoas partilham de algumas coisas entre si. Já não é tão atomizado, não é só meu. Eu posso ter algo em comum com o outro. Mesmo que seja uma experiência que no fundo é diferente. Então, eu gosto de sorvete de chocolate porque eu acho isso e aquilo, eu acho muito doce, eu gosto muito de doce. O outro gosta de sorvete de chocolate porque ele acha menos doce do que um outro sorvete. Poxa, acaba que os dois gostam de sorvete de chocolate por razões diferentes. Então, no nível da experiência mesmo de cada um, a gente é muito diferente. Mas no nível das opiniões, a gente pode até concordar, né? Por outro lado, existem opiniões muito diferentes sobre as coisas, né? Então, tem gente que gosta de sorvete de chocolate, tem gente que gosta mais de sorvete de creme. E são opiniões diferentes, né? As pessoas podem não se bicar, se odiar por causa disso. Talvez o sorvete não seja o caso, mas os flamenguistas, os botafoguenses... Só que a gente pode sair do nível da opinião para um nível mais geral, por exemplo, o nível da cultura, onde, por mais que por um lado o botafoguense discorde completamente do flamenguista, o fato é que eles têm em comum que eles vivem numa cultura que valoriza o futebol, né? Tem outros lugares no mundo onde o fato de ser botafoguense não quer dizer nada, as pessoas não ficam nem bravas com você porque nem tem futebol, né? Ou isso não é nem importante. Então, você vê que, por um lado, a gente tem coisas diferentes no nível da opinião, cada um prefere uma coisa, mas a gente pode ter algo em comum que está por trás disso, que é a cultura na qual a gente vive. Por exemplo, a cultura no Brasil, que valoriza muito futebol, né? Pode cancelar uma aula por causa do jogo no Maracanã. Então, a gente, de novo, sai de um nível mais particular, as opiniões privadas ou particulares das pessoas, e vai para um nível mais geral, que é o nível da cultura. Mas o fato é que existem muitas culturas, como eu falei, tem culturas que valorizam o futebol e culturas que não valorizam o futebol. O que nem tem futebol nunca viram falar do futebol, né? E por outro lado, eles têm outras formas de diversão e de esporte, sei lá, que a gente não tem. Por exemplo, você compara com o Canadá, que o pessoal joga hóquei. A gente não sabe nem o que é isso direito, como é que joga. Então, a gente chega de novo na diferença. Tem culturas de um jeito e culturas de outro jeito, né? Tem culturas que são monogâmicas e tem culturas que são poligâmicas. Tem culturas que o assassinato é uma coisa terrível e tem outros que o assassinato pela honra não é um problema. De novo, a gente trava num lugar que mas as coisas são totalmente diferentes. Só que a gente pode passar para um novo nível de generalidade. A gente está subindo naquele termômetro, né? Um nível mais abstrato. Que é falar, mas todas as culturas são compostas por seres humanos, né? Esses seres humanos, por mais que eles tenham todas essas diferenças, eles têm algumas coisas em comum. Vai ter estrutura tal, tem que sobreviver, todos têm linguagem, todos têm história, todos têm ancestrais, sei lá. Então a gente vai estar num nível novo, por exemplo, que a antropologia estuda, né?
que já não é uma cultura em particular, mas é o estudo das culturas em geral, da diferença e da similaridade de outras culturas. Só que ainda a gente está, nesse caso, estudando os seres humanos. Só que existem outros seres que também são organizados em pequenos, em suas espécies, né? E que não são ser humano. E aí, de novo, a gente chega numa coisa diferente. E aí a gente pode, mais uma vez, subir no nosso termômetro, sair do estudo dos seres humanos para o estudo dos seres vivos. Né? O que a gente fez para perceber que a gente precisava fazer isso? A gente conhecia o ser humano, conhecia um outro ser vivo diferente, e aí a gente fala, pô, mas eles são diferentes, mas o que eles têm em comum? Né? São todos seres vivos. Então a gente começa a estudar os seres vivos, as plantas, os animais, e ver o que todos eles têm em comum. Todos têm que fazer alguma digestão de algum tipo de alimento, todos têm a morte como um destino, em algum sentido, será que não? Né? No caso de alguns tipos de reprodução assexuada e tal. Mas você tem esse novo campo de perguntas para investigar, que, de novo, partiu da diferença entre o ser humano e outros seres vivos, e chegamos na questão da vida. Só que aí a gente pode, de novo, fazer a pergunta, mas tem as coisas que estão vivas e tem as coisas que não estão vivas, né? Tem as pedras, tem o vento, tem as forças da natureza, que, enfim, tem coisas em comum, né, com a gente. Por exemplo, a gente é feito de carbono, a gente é feito de água, a gente é feito de mil coisas, que outras coisas que não são vivas também são feitas. Mas tem muita diferença, né, entre uma coisa e outra. Entre estar vivo, uma planta, um animal, ou uma pedra, por exemplo. Poxa, mas aí a gente chega na física, né? Se a gente já saiu da biologia, foi, por exemplo, para a química, né, onde a gente pode estudar esses carbonos, estudar como é que a água se sustenta, né? Como é que existe a água, de que ela é feita, o carbono, todos os elementos. A gente depois pode ir mais para cima daí a física e chegar num nível em que a gente está interessado no que todos os processos materiais do mundo têm em comum. Então você vê, a gente sempre fez o quê? Pegou uma coisa particular, encontrou uma parecida, só que diferente, né? Uma outra coisa igual àquela, tipo, eu tinha uma opinião. Encontrei outra igual à minha, só que é diferente da minha, né? Ela é igual porque também é uma opinião, só que outro conteúdo. Aí eu me pergunto, mas o que essas duas opiniões têm em comum? Aí isso me leva para o campo da cultura. Aí eu encontro outra cultura diferente, me pergunto o que tem em comum? Isso me leva para o campo da antropologia. Encontro um ser vivo que não é um ser humano, me pergunto o que eles têm em comum? Isso me leva para a química e depois para a física, né? Então, com isso a gente vai saindo cada vez mais do nível particular e chegando num nível mais abstrato, porque em cada um desses campos cabe mais seres do que no primeiro. Na minha opinião, só cabe eu e as pessoas que concordam comigo. Na minha cultura, já cabe eu e as pessoas que não concordam comigo. Na humanidade, cabe pessoas que pensam como eu, que discordam de mim na minha cultura, e pessoas que nem entendem o que eu estou falando, em outra língua, outros costumes, outros valores. Na biologia, cabe eu, meus costumes, meus valores, as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que não entendem nada que eu falo, e coisas que não são pessoas, os animais, plantas e outros seres vivos, né? Na química já cabe tudo que tem em comum entre seres vivos e não vivos, né? E na física, então, as leis mais gerais de todos esses seres, né? Do espaço, da gravidade e tudo mais. Só que a gente ainda pode fazer a pergunta que não acabou, né? A gente pode fazer a pergunta, poxa, mas o que todas essas coisas diferentes que existem na física têm em comum, né? E o fato é que tem sempre uma pergunta que a física tem dificuldade de responder, que é que perceberam que para chegar lá na física a gente foi depurando tudo que era particular, né? De fato, quando eu estou na física, eu já não me interesso mais sobre a diferença entre uma pessoa e uma pedra, no sentido de que se uma pessoa cai de um prédio, ela vai acelerar com a lei da gravidade igual se a pedra cair do prédio, né? Se a pessoa estava se matando ou se ela era uma pedra, para as leis da física, tanto faz. A física é meio cega para essa diferença. Então, uma pergunta que a gente pode querer fazer é, poxa, mas agora que eu cheguei num nível tão geral quanto da física, e se eu quiser pensar a existência daquelas coisas particulares, né? Poxa, o que é um discurso onde cabe tanto essa visão da física sobre o mundo, da natureza, onde a gente não faz nenhuma distinção entre as coisas, quanto a especificidade de quem eu sou, das minhas experiências, das minhas ideias, coisas que a física não se interessa. E aí que a gente coloca a pergunta sobre o que está além da física, né? Ou seja, coisas que estão para além do mundo da existência imediata da gente, para além do que o físico pode medir, pode conhecer.
E aí a gente entra no campo fora da física ou além da física, que é o que foi conhecido como metafísica. Meta vem do grego para dizer o que está além, sobre ou atrás, né? Então, o que está para além da física é a metafísica. Então, coisas que eu queria que vocês pegassem dessa ideia do termômetro é, primeiro, que a gente pode sempre fazer essa pergunta de encontrar uma coisa diferente e depois perguntar o que essas duas coisas diferentes têm em comum. Isso vai levar a gente a pensar num grau de abstração maior, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nessa operação. E segundo, que a passagem da metafísica, a gente entra na discussão sobre a metafísica, sobre as perguntas sobre o sentido da vida, sobre o que tem por trás de tudo, quando a gente passa do último nível, né, que é a física, para um nível superior. Eu acho que assim, é importante a gente perceber que tem dois jeitos de fazer essa passagem. E isso é uma coisa que a gente vai usar muito nos próximos encontros também. O primeiro jeito tem a ver com a abstração, que é o que eu estava falando, né? Como é que é a lógica da abstração? Como é que é a estratégia se você quer fazer uma abstração, se você quer pensar de maneira abstrata? Você primeiro procura uma diferença, tá? Você conhece fulaninho que acha tal coisa, que vive de tal jeito. E aí você se pergunta, será que não existe alguém vivendo diferente? Será que não daria para ter outra opinião? Será que não daria para ser diferente? E depois que você construiu essa outra figura, ou achou essa figura do que é diferente, aí você vai se perguntar o que essas duas coisas têm em comum. Então, a abstração tem sempre a ver com encontrar dois casos diferentes e não privilegiar nenhum dos dois e se perguntar o que eles têm em comum. O que está por trás deles que é igual aos dois, né? Se eu tenho um triângulo azul e um triângulo vermelho, eu posso falar que o que eles têm em comum é que eles são um triângulo, por exemplo. Mas tem um outro jeito de passar do particular para o mais geral, que não é abstração, que chama generalização. Então, por exemplo, imagina que eu falei para você assim, eu gosto de sorvete de chocolate. Você fala, eu gosto de sorvete de creme. Em vez de eu me perguntar o que tem em comum entre nós dois gostamos de sorvete deve ser importante pra gente, algo assim, eu pego uma das duas opções, um dos dois casos, e eu falo que ele já é o geral, e o outro, então, é um problema, ou é defeituoso. Então, gostar de sorvete de chocolate é o certo, é óbvio que é melhor. Se o outro gosta de sorvete de creme, ele tem um problema, ele tem um defeito, ele deve ter uma patologia, ele não é normal. Então, a generalização é quando você pega um caso, pega uma coisa em particular e trata ela como se ela fosse o mais geral. Então, por exemplo, a gente vive numa cultura que tem certos valores, por exemplo, que dá muito valor ao futebol, como eu estava falando. E aí você descobre que tem uma outra cultura que não tem futebol. E aí o que você faz? Em vez de se perguntar, mas então, o que as culturas têm em comum, já que não é gostar do mesmo esporte? Você fala, se eles não gostam de futebol, eles devem ter um problema. Né? Porque não tem como não gostar de futebol. Se eles não têm isso é porque eles não avançaram o suficiente. Né? Então você vê, a abstração, você acha uma coisa diferente de você e aí você se pergunta sobre o que tem em comum. Na generalização, você primeiro decide que o que você tem já é o mais geral e depois você conclui que se o outro não concorda, ou se o outro é diferente, ele deve estar atrasado, defeituoso, anômalo em algum sentido. Então são duas maneiras da gente passar de um campo para o outro e nesse termômetro que eu estava falando, vocês podem ver que muitas vezes as ciências, as ideias, o pensamento, ele, em vez de abstrair, ele generalizou. Então, por exemplo, você vai encontrar a ciência da frenologia, né, que estudava no começo no século XIX o formato do crânio, tentando entender a inteligência, como é que a gente podia medir a inteligência e coisas assim, concluindo que existia um crânio certo, que era o do homem branco europeu. Esse era o crânio correto. Era o crânio que todo mundo devia ter em comum. Quando encontrava um crânio que não era assim, de uma pessoa que tinha cabeça diferente, falava, essa cabeça é defeituosa. Né? Então, o que você estava tentando fazer? Escolher uma coisa como comum, no particular, e aí generalizar e dizer que aquilo era o ideal para todo mundo. Né? E essa ideia do ideal, na verdade, ela é muito importante, porque a generalização, esse procedimento meio safado de você escolher uma coisa particular e falar que ela é o que todo mundo tem em comum, tudo tem que ser assim, você está escolhendo um particular para ser o ideal de tudo. Né? Você vai olhar para o resto todo a partir daquele padrão. Então, em vez de você entender que o outro é diferente e é igual, né? Tem a mesma legitimidade, e aí você se surpreender que existem duas coisas legítimas, mas diferentes, e aí você tem que se perguntar sobre o que eles têm em comum, que é uma pergunta mais sutil,
você pega uma coisa e fala, esse é o ideal, esse é o modelo que tudo tinha que seguir. E aí você fala que os que são diferentes estão errados, né? Então, isso é você ter um ideal, você idealiza uma coisa particular. No procedimento da abstração que a gente estava discutindo antes, não é isso que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, você encontra uma pessoa com uma opinião. Eu, por exemplo, que adoro sorvete de chocolate. E aí você encontra outra pessoa que tem outra opinião, ela prefere sorvete de creme. E aí você fala, bem, os dois são possíveis, dá para preferir um e dá para preferir o outro. Eu não posso dizer que um está certo e está errado, dá para ter os dois. E aí você se pergunta sobre o que eles têm em comum. E em vez de ser um ideal, né, tem que ser assim, é uma pergunta sobre a ideia. Ideia, estranhamente, eu sei que parecem muito as duas palavras, mas ideia é quase que o contrário do ideal. Ideal é quando você pega uma coisa que é imaginada e tal, e você tenta forçá-la na realidade. As coisas têm que se encaixar naquilo. Uma ideia é a coisa imaginada que a própria realidade ajuda você a pensar. Então, por exemplo, para você pensar numa ideia, você quer ver tudo que pode variar. Você não quer que tudo se encaixe, né? Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito clássico. Na filosofia, por exemplo, o pessoal brinca muito com qual é a ideia da cadeira, né? Então, como é que a gente pode fazer essa pergunta? Vamos supor que eu estou sentado numa poltrona agora, ela é uma cadeira. Mas vocês devem estar sentados agora em cadeiras que são diferentes da minha. Bem, tá aí duas cadeiras diferentes. O que elas têm igual? Elas têm pé, tem um lugar para a gente sentar, um lugar para apoiar as costas. Mas será que toda cadeira tem que ter um lugar para apoiar as costas? Alguém está sentado num banquinho agora, um banquinho na cadeira, né? Mas o banquinho, a minha poltrona e a sua tem 4 pernas. Pô, mas se tiver um banquinho de 3, é uma cadeira ou não é? Também é uma cadeira. E se a pessoa estiver sentada numa pedra? É uma cadeira ou não é uma cadeira aquela pedra? Você vê, o que a gente está fazendo? A gente está variando ao máximo as cadeiras, vendo quão diferentes elas podem ser e tentando ver o que é invariante por trás de todas as cadeiras, o que fica sempre igual por trás dessas cadeiras, né? Então você vê, para poder pensar a ideia, para poder realmente não se perder em confundir que a minha poltrona é o modelo de todas as cadeiras, eu tenho que me interessar por todas as diferenças, eu tenho que procurar variar ao máximo e me perguntar, será que tem cadeira de uma perna só, cadeira de 2 pernas, será que tem cadeira que não dá para sentar? E aí você vai vendo, digamos assim, o limite da ideia de cadeira. Olha, não, se não der para sentar, não é mais cadeira. Aí a gente saiu fora da ideia de cadeira. Não, mas se você só conseguir sentar, se alguém, mas não consegue descansar, é desconfortável, não é uma cadeira, não sei. Você fica procurando o limite dessa ideia, né? Então você vê, no processo de abstração, onde a gente está procurando a ideia das coisas, a gente está muito interessado na variabilidade dos casos. A gente quer ver todos os casos diferentes possíveis, porque quanto mais diferentes eles forem, melhor a gente vai poder fazer a pergunta, mas o que eles têm em comum? Sem se perder em aceitar que traços que são contingentes, a gente tome eles como necessários. Se eu só tive cadeiras pretas para comparar, e vou concluir que ser preto é importante para ser uma cadeira. Se tivesse uma cadeira que não é preta, que nem a minha poltrona, ela não é uma cadeira. Ia ser ruim. Então, o bom é eu ter pensar que as cores podem mudar, pensar que o tamanho pode mudar, pensar o máximo da mudança possível e aí me perguntar o que tem em comum. Então, a ideia está muito ligada a você cuidar e reconhecer as diferenças e só depois disso perguntar o que é comum. E os ideais estão ligados em você diminuir a diferença ou rechaçar a diferença em nome de uma coisa que você já decidiu que é como tem que ser, né? A pessoa que acha que a cadeira tem que ser assim. Se não for assim, está errado, né? Muito carpinteiro é assim, vai ensinar para alguém a fazer cadeira na oficina e a pessoa começa a fazer a cadeira diferente lá, o aprendiz, ele fala, não, cadeira não é assim, cadeira é assim, ó, e mostra como é que faz, né? Ele tem um ideal do que ele está aplicando. Essa diferença entre ideia e ideal ajuda muito a gente a entender a tarefa da filosofia, né? Eu diria que a filosofia tem 2 tarefas. A primeira tarefa é mais crítica, e ela pode aparecer em qualquer lugar desse termômetro, que é a tarefa de cuidar das diferenças. Ou seja, quando você está lá vendo um cientista no século XIX falar que tem um crânio que é certo e um crânio que é errado, o trabalho do filósofo, como um crítico, é falar assim, mas por que esse é errado e esse é certo? Por que eles não são diferentes, mas igualmente legítimos? Por que o crânio de alguém que vem de um outro continente ou que teve uma história diferente é ruim? Só porque você está comparando com o seu?
mas será que o seu realmente é o crânio ideal? E por que é o ideal? Né? Você vê que de repente você começa a minar essa generalização. Então a primeira tarefa da filosofia, dentro desse termômetro que a gente estava falando, é ter certeza que a gente não está passando de um campo para o maior, pegando algo do pequeno e idealizando no grande. Né? Mas tem uma segunda tarefa que é a construtiva. Né? Porque se a primeira pergunta é procurar o diferente, a segunda é perguntar o que o diferente tem em comum. E essa tarefa do se perguntar pelo comum é o que leva a filosofia à metafísica. Né? Porque a gente chega lá em cima desse termômetro e fala, peraí, mas eu posso fazer mais perguntas sobre o comum. Eu posso me perguntar sobre o que uma pedra tem em comum com o que eu estou pensando sobre a pedra. Né? Porque o que é em comum entre a representação da pedra na minha cabeça, coisa pela qual a física não se interessa, e a pedra real que a física estuda? Né? O que o físico tem em comum com o que ele estuda? Então, você está tentando passar para além da física, mais além da existência física, e pensar o que as coisas têm em comum nesse campo maior. É uma tarefa mais construtiva, você tem que inventar coisa, né? Mas, como o filósofo não está só inventando, ele também tem uma tarefa crítica, ele está também olhando o respeito às diferenças em cada campo do conhecimento. Quanto mais ele conhece as diferenças, melhor essa invenção vai ser, mas ela vai realmente atinar para o que é invariável, invariante por trás dessas diferenças. Isso nos traz, então, a segundo termômetro. Eu fiz um termômetro assim, né, na vertical, agora vamos imaginar um termômetro na horizontal. Por quê? Porque quando a gente chega nesse nível superior aí, esse nível fora da existência, nem superior, né, ele está meio que fora, a gente está se fazendo uma pergunta que é muito complexa. A pergunta é, mas o que tudo que existe tem em comum? Né? Você pode me perguntar o que você quiser, pode levantar qualquer coisa que você pensar. Eu quero, depois que você me falar essas coisas, perguntar o que elas têm em comum entre si. Então, uma pessoa fala assim, o coronavírus e o sei lá o que eu pensei, uma ideia que eu tive ontem. Ou o coronavírus e sei lá quem. E o que essas coisas têm em comum, né? Quando a gente faz essa pergunta, de coisas totalmente, radicalmente diferentes, que não existem nem do mesmo jeito, né? Uma pode existir, a outra pode não existir, inclusive. O que elas têm em comum? Até hoje a gente conhece mais ou menos 3 grandes respostas para essa pergunta. A primeira é a resposta da teologia. A segunda é a resposta de uma coisa que o Platão chamava de sofística, mas hoje em dia a gente conhece também como relativismo ou niilismo, se você quiser. E a terceira é a resposta da filosofia. A primeira resposta é da teologia, que diz, bem, o que tem tudo tem em comum é Deus. Né? É o que está por trás da existência, por trás do mundo, Deus que é o criador desse mundo. Então, a primeira resposta para o que tem em comum tudo que existe é Deus. Uma outra resposta, que também tem uma história muito longa, é a resposta do sofista que fala, não tem nada em comum. Nada está igual ou preservado por trás, ou com uma mesma lei, ou com uma mesma ideia, por trás de tudo. Então, a resposta não é Deus, a resposta é nada. Né? Porque enquanto que para a teologia existem leis absolutas, existem coisas que são sagradas, coisas que têm que ser respeitadas, não importa em onde, em que tempo, por quem, né? Nem mesmo, pode ser até os seres vivos em geral têm que respeitar, até mesmo as pedras têm que respeitar, né? Por exemplo, no cristianismo o amor não se estende só ao homem, nem se estende só às plantas, aos animais, ele se estende às coisas inorgânicas e ela se estende até ao futuro e coisas que não existem ainda, né? Então, se por um lado a teologia diz que existem coisas que são transcendentais, ou seja, que elas não se alteram por nada, elas são absolutas, do outro lado o sofista fala que não existe nada de absoluto. Né? O que ele está dizendo é, olha, não importa o contexto, não importa quão alto a gente vá, usa física, o que é, o fato é que tudo está preso a um contexto específico. Né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente pensa, as minhas opiniões, a minha cultura, o jeito que eu vejo as outras culturas, até a física, a ciência, tudo isso só vale para uma certa época ou para um certo espaço, não é uma coisa que eu posso generalizar de nenhum jeito. Né? Então, por um lado, o teólogo ele confia muito nessa subida desse termômetro e, por outro lado, o sofista acha que essa subida do termômetro é sempre meio falcatrua. Né? Então, de um lado, o que é o termômetro novo que eu estou querendo fazer? Então, se a gente tinha um eixo vertical, agora a gente tem um eixo horizontal que vai do absoluto, né? As coisas que estão fora do mundo nunca mudam, até o relativo, que diz que não tem nada fora do mundo.
Tudo é relativo, tudo muda junto com o mundo mudando. Então, se a gente há 2000 anos atrás acreditava nisso, nada garante que a gente vai acreditar agora, porque não tem nada fora do mundo que permaneça igual. Bem, eu falei que tinha uma terceira resposta, que é o filósofo que vai bem no meio desse segundo termômetro horizontal. Ele não vai nem dizer que tudo é absoluto, ou que Deus é absoluto e tem leis que nunca mudam na história, nem vai dizer que não tem nada que seja perene, que tudo muda em todo o contexto, né? Então, o filósofo vai manter, ele vai brigar com os dois lados ao mesmo tempo. Por um lado, ele briga com a teologia, porque ele fala, olha, existem sim coisas que mudam no tempo e no espaço, coisas que a gente achava que nunca mudariam, como, por exemplo, os nossos valores, coisas que a gente acha que têm que ser preservadas para sempre. Ele fala, olha, teólogo, você está generalizando, você está pegando costumes da sua época, da sua igreja, que nasceu num período específico e está achando que são maiores do que são, né? A gente pode ver muito isso, tem alguns costumes que a igreja católica dizia que eram muito necessários de seguir, que faziam sentido numa época, mas se você lê isso hoje, se você lê a Bíblia hoje, por exemplo, você vê que tem algumas coisas que você fala, eita, isso aqui eu nunca vivi assim, eu não consigo entender esse valor. Então, sempre tem um pouco essa mistura de quando a gente tenta subir uma metafísica, às vezes a gente pega coisas que são da nossa experiência, da nossa opinião, da nossa cultura e generaliza, idealiza como se fosse uma regra que todo mundo tem que seguir e quem não segue está errado. Então, quando o filósofo faz essa crítica da teologia, o sofista fica felizão, tá vendo só? O teólogo foi lá e generalizou coisas que não era para generalizar, o teólogo fez isso porque ele quer poder, o teólogo fez isso porque a religião quer mandar em tudo. Então, o sofista acha que o filósofo está do lado dele e o teólogo fica bravo com o filósofo. Mas aí tem o outro lado da equação, porque aí o filósofo vira para o sofista e fala assim, mas você também está errado, porque não dá para tudo ser relativo. Primeiro que a frase tudo é relativo é uma lei que nunca muda. Então, se essa lei vale para todos os tempos, tem alguma coisa que não é relativa, que é o fato de que essa lei é a lei do mundo. Segundo, então aí já começa a brigar com o sofista, né? Já disse para o sofista que ele acha uma coisa, mas acha outra coisa, né? E aí o filósofo fala, mas mesmo que a gente esteja vendo no mundo que as coisas mudam, que as coisas têm um contexto específico, o fato é que algumas coisas se preservam para além dos seus contextos, né? Então, ao mesmo tempo que a igreja pode proibir coisas ou ver com maus olhos coisas numa época que em outra época ela está meio desatualizada porque mudou, o fato é que, por exemplo, a preocupação com a justiça, a preocupação com a verdade, com ser verdadeiro, ou a preocupação com como as coisas funcionam, parece que elas perduram. Mesmo que a gente mude a resposta, as perguntas parecem perdurar, né? Ou então, mesmo que a gente mude tudo que a gente entende de arte, pessoas hoje em dia, né, tem Britney Spears, tem todo tipo de estrela pop, a gente passa nosso tempo vendo série de TV, mas uma coisa que fizeram no teatro, lá na Grécia, 2000 anos atrás, ou uma música, uma dança que fizeram na Índia, há 5000 anos atrás, se a gente vê alguém fazendo isso, se a gente fica sabendo sobre isso, a gente se sente conectado a isso. Como é que a gente pode se sentir conectado a uma coisa que pertenceu a um mundo que já acabou? Ora, é porque alguma coisa persiste mesmo que os mundos acabem, mesmo que os contextos mudem, mesmo através das grandes diferenças. Nessa hora o sofista fica bravo com o filósofo, porque o sofista tinha achado tão maneiro ter encontrado um parceiro para falar mal da religião e agora o filósofo parece mais próximo do religioso, dizendo que tem coisas que sobrevivem no tempo, né? Então você vê que o filósofo ele não tem muito bons amigos. Por um lado, ele se dá mal com a teologia, porque ele diz que as coisas não é tão fácil assim falar do absoluto. Quando a gente tenta falar diretamente sobre isso, a gente pode acabar generalizando coisas que na verdade são específicas. Mas ele também não se dá bem com o sofista, porque ele fala, olha, mesmo que eu aceite com você que as coisas são específicas, que a minha cultura não é igual a do outro, que a minha opinião não é igual a do outro, e que sempre que eu digo que tem algo comum, eu posso estar forçando a barra, idealizando, ainda assim a gente constata que tem coisas que sobrevivem, né? Se eu leio uma história de amor de 500 anos atrás, do Shakespeare, eu me emociono. Como é que eu posso me emocionar com a história de pessoas que não tem nada a ver com o mundo que eu vivo, né? Então, o filósofo, por um lado, não está nem no absoluto totalmente e nem no relativismo totalmente. Então,
Então você vê, é um duplo problema. Quando a gente chega na metafísica, nessa dimensão construtiva da filosofia, onde ela vai inventar um jeito de falar sobre o que tudo tem em comum, ela não pode nem dizer que as coisas que tem em comum são fixas, são leis fixas, que nunca mudam, porque isso é perigoso, a gente pode estar idealizando alguma coisa, e nem vai dizer que tudo é relativo, que não tem nada fixo, que nada é perene, porque também isso não se sustenta. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar antes de a gente chegar na psicanálise nesse papo, é que uma das maneiras de resolver esse problema é imaginar esse termômetro, né? O que acontece com ele? Ele tem em cima a metafísica, né? Que sai para além do que dá para a gente conhecer partilhadamente do mundo, através do conhecimento. Mas ele também tem um limite embaixo, ele tem um outro extremo, que é o extremo da experiência individual, que é o extremo do que é mais singular, mais íntimo da gente, né? Essa experiência também é difícil de partilhar, porque o engraçado dela é que eu, por exemplo, escuto uma música e ela mexe comigo de um jeito muito íntimo, que tem a ver com a minha história, ninguém tem como entender por que aquela música mexe comigo. Aí eu vou dizer para os outros, poxa, eu gosto muito dessa música. Aí vem fulaninho e fala, eu gosto também. Pô, eu estava expressando uma coisa que era só sobre mim, mas na hora que eu expressei, ela já fica parecida com o que tem a ver com o outro. Na hora que a gente partilha, já não cabe direito o que era só nosso daquilo, né? Então, do mesmo jeito que quando a gente chega lá em cima da existência, a gente chega num campo que é muito difícil de pensar, de exprimir, de entender o que as coisas têm em comum, no campo do mais singular, do que é mais incomum, mais privado de cada um, também é difícil de expressar. Isso levou muitas pessoas a acharem que o que tem embaixo e o que tem em cima é a mesma coisa. Então imagina que você tem essa termômetro assim, né? E aqui é uma ponta solta, aqui é uma ponta solta, e a gente junta assim, faz assim, ó, liga aqui, e a gente conclui que a metafísica, ou seja, aquilo que está fora do mundo, é a minha experiência individual. Ou seja, aquilo que é mais íntimo em mim, pessoalmente, é também o que me dá mais acesso ao todo, né? Então, por exemplo, eu posso concluir que a minha experiência religiosa é a experiência do que está fora do mundo, é uma experiência mística, né? A gente pode concluir, por exemplo, como o sofista faria, que olha, se não tem regra que vale para o todo, vale a regra do mais forte, né? Se não tem uma razão para o mundo, cada um vai lutar pelo seu contexto, pela sua opinião. Logo, eu tenho que privilegiar o meu umbigo, né? É a ideia de, né, quem vencer, venceu. Então, de novo, a regra mais geral é seguir a regra mais individual, né? Do mesmo jeito que o místico, a experiência mística, diz que eu tenho um acesso direto ao absoluto, o sofista vai dizer que eu tenho um acesso direto às forças que regem o mundo, se preocupando comigo e não com os outros, né? E o filósofo também, muitas vezes vai falar, olha, você pode não ser o centro do mundo, mas você tem o seu pensamento, a sua razão, você pode confiar em você mesmo para dizer o que é certo e o que é errado, é a ética. Então, são 3 maneiras de você pular fora desse problema que a gente está lidando, seja pelo misticismo, seja pelo niilismo, seja pelo eticismo, né? O eticismo é a ideia de que, olha, se eu me guiar por mim mesmo, sempre fazendo a escolha do que é certo e errado, usando uma vozinha na minha cabeça, eu vou sempre me guiar pelo bom caminho, nunca vou generalizar, nunca vou idealizar erroneamente as pessoas. O sofista vai dizer, se eu me guiar pelo meu interesse, eu vou sempre estar do lado certo, na hora que as coisas vão generalizar para o meu lado, vão me facilitar e deixar os outros na pindaíba. E a visão religiosa mística diz que se eu me recolher para dentro de mim, se eu me recolher para um lugar muito íntimo, de oração, de espiritualidade, eu vou ter acesso ao que é mais geral, que é mais absoluto, metafísico, né? Então, todas essas são soluções que juntam essas 2 pontas e ligam assim, e transformam o que é mais privado também no que é mais universal. Então, isso vai ser importante para a gente entender um pouco as relações da psicanálise nessa bagunça toda, né? Eu acho que, assim, se você se perguntar onde a psicanálise entra nesse barato, você já vê que a resposta é muito complicada. Primeiro que a psicanálise nasceu num lugar específico. Ela não foi inventada em vários lugares, né? Muitos lugares inventaram a música, muitos lugares inventaram os esportes, muitos lugares inventaram o teatro, e a ciência, a matemática, mas só um lugar inventou a psicanálise, que foi a Europa. Então, a psicanálise nasceu num contexto específico, né? E a gente não conheceu uma outra psicanálise para falar, são parecidos. Abrindo parênteses, tem estudiosos hoje que acham que o xamanismo, em algumas tribos, é meio equivalente à psicanálise. Então, eles olham para a psicanálise, olham para o xamanismo e se perguntam, o que um xamã
e um psicanalista têm em comum? Então, até teria esse paralelo. Mas é mais ou menos aceito que psicanálise mesmo, essa coisa de você ouvir a pessoa, do jeito que a gente conhece a psicanálise, ela nasceu num lugar específico. Então, ela foi uma prática que nasceu na Europa no final do século XIX, escutando europeus, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ela queria para si? Ela não queria ser fechada numa cultura ou num certo grupo de valores. Ela queria ser uma ciência, como Freud, né? Então, você já começa a ver que a psicanálise vai ter dois polos aí para a gente debater. Por um lado, ela nasce num contexto específico. Por outro, ela quer ser aplicável, quer entender mais do que só o europeu da sua época. Ela queria entender como seres humanos são formados, como que a gente cresce e experiencia sexualidade na infância, como que a gente se transforma em adulto, como a gente estabelece nossos laços, como as famílias funcionam, né? O Freud foi escrever não só sobre o modelo familiar europeu, ele queria ter uma teoria mais geral. Por outro lado, então, se a gente já tem uma visão da psicanálise onde é difícil localizar, porque ela nasce num lugar específico, ouvindo a opinião das pessoas daquela época, e ela tenta chegar numa teoria que valha para mais pessoas, né? Já é uma visão que obriga a gente a fazer aquela primeira pergunta do filósofo crítico que fala, mas e não tem uma idealização aí? Será que a gente não pegou uma coisa da época e achou que era mais geral? Então, essa é a primeira pergunta. Por outro lado, a psicanálise foi cada vez mais consolidando, principalmente com Jacques Lacan, a ideia de que o objeto da psicanálise, assim, a razão de ser da psicanálise, tem a ver com a linguagem. Mas se você olhar naquele nosso termômetro, a linguagem, na verdade, é uma coisa muito louca, né? Porque a linguagem não é uma coisa só das civilizações humanas. A gente sabe hoje que, enfim, as abelhas têm um tipo de indicação de linguagem, os golfinhos, uma série de espécies, os chimpanzés. Então não é uma coisa só humana. Então nesse termômetro que a gente fez, é como se você tivesse assim, né? Opinião, cultura, antropologia, né? Que estuda as múltiplas culturas, e depois, antes da antropologia, mais geral que a antropologia, fosse o estudo da linguagem. Porque uma coisa que alguns seres vivos têm em comum, talvez não todos, mas alguns seres vivos têm em comum, é que eles fazem uso de uma coisa simbólica, de um registro simbólico. E o Lacan, por exemplo, vai falar que o definidor da psicanálise é que o homem é um ser falante, é um ser de linguagem, que o inconsciente é estruturado como linguagem, coisa e tal. Então, a segunda pergunta que a gente teria que fazer é, poxa, é engraçado, porque a psicanálise define o campo de estudo dela não tanto pela civilização europeia, não tanto pela cultura específica, e nem tanto pela diferença entre as culturas, ela quer se definir pela capacidade simbólica. E a capacidade simbólica seria mais geral. Não é à toa que, nesse esqueminha, a gente logo vê por que o Lacan achava que a psicanálise estava em condição de explicar coisas sobre as culturas, sobre a civilização, né? Ele olhava para um texto do Freud como mal-estar na civilização e falava lá, o Freud está atrás da pergunta sobre civilização, vendo o que é uma civilização fora da civilização dele, podendo falar sobre esses problemas. Então, se por um lado a gente tem essa pergunta sobre a idealização, será que a psicanálise não pegou uma experiência localizada e generalizou? Em segundo, a pergunta que a gente tem é, poxa, e esse lugar que a psicanálise tem nesse termômetro, onde que ela entra no grau de abstração, na escala do interesse dela, né? Que tipo de conhecimento ela é? Será que ela é um conhecimento que diz respeito a todo ser que tem linguagem? Será que ela só tem a ver com o ser humano? Será que ela só tem a ver com a cultura europeia? Como é que é? Né? E a gente vê já que nessa segunda pergunta a filosofia começa a entrar em rivalidade com a psicanálise. Porque se o psicanalista acha que a linguagem vem antes da antropologia, vem antes das culturas, e portanto a psicanálise vem antes disso, a psicanálise é um conhecimento muito abstrato, é um conhecimento sobre muitas coisas, muitas civilizações, pessoas muito diferentes, discursos muito diferentes. E é engraçado, porque se a gente olhar agora um pouco como foi que a psicanálise falou sobre a filosofia, a gente logo vê que ela realmente tende a achar que a filosofia é um discurso de uma cultura em particular e a psicanálise é que é mais geral. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, a gente pode olhar como que a psicanálise dialogou na sua história com a filosofia, né? E eu acho que tem... o caso do Freud é muito exemplar. Por quê? Porque o Freud, ele conheceu esse fenômeno maluco
da histeria, tentou entender o que ele estava vendo lá com o Charcot e tal. E ele pegou emprestado ideias de todos os campos possíveis para tentar entender o que ele estava vivendo ali, o que ele estava escutando, o que ele tá vendo, né? Então ele pegou na termodinâmica lá na ciência da época dele, ele foi na literatura buscar fenômenos que tinham coisas parecidas, ele discutiu com filósofos, pensou a teoria da associação, que era uma teoria inglesa da linguagem, tudo que ele podia para tentar imaginar esse aparato que às vezes para poder permanecer estável precisava produzir um sintoma tão maluco, né, quanto os que ele via no Charcot. A mulher tirava uma mão, com uma mão ela tirava a roupa, com a outra tentava colocar, e o Freud falava, cara, isso aqui não é nem um teatrinho, nem um problema neurológico, tem uma mensagem cifrada aí, né? Então ele tentava entender como é que a gente funciona, se é possível que a gente precise, para ficar mais ou menos funcional, criar mensagens cifradas com o nosso corpo. E para isso ele pegou emprestado de muitos campos, ele entrou em debates que tinham a ver com a filosofia, por exemplo, essas discussões sobre o sintoma vão levar ele a discussões sobre transferência, que vão levar ele a discussão sobre o que é o amor, o que é o laço de amor, questões que são tradicionais da filosofia. O engraçado é que o Freud pegou muitos assuntos de muitos campos, ajudou a criar, usou eles para criar a psicanálise, e depois, com os conceitos que ele inventou para a psicanálise, como neurose, psicose, paranoia, não sei o quê, sublimação, ele aplicou eles de volta a esses campos. Então você vai encontrar, por mais que o Freud seja um cara que discutiu religião no Moisés e monoteísmo, ou seja, ele achava que a religião, a teologia tinha algo a contribuir, discutiu antropologia, literatura, filosofia, ciência, depois a psicanálise tem uma opinião, em geral, meio complicada sobre todos esses campos. Então, o Freud vai ter uma opinião, vai dizer que, do ponto de vista da psicanálise, a gente consegue ver que a literatura muitas vezes envolve sublimar um desejo sexual na forma de um objeto não sexual. Pô, quer dizer que toda arte é isso? É uma generalização muito forte. Depois ele vai dizer, olha, o filósofo, ele quer explicar tudo. Mas como quem que na clínica quer explicar tudo que a gente conhece? Pô, o paranoico. Então o filósofo, no fundo, a filosofia é uma paranoia. Então olha que engraçado, o cara usou a filosofia para poder criar a psicanálise, aí com o conceito que ele criou a psicanálise, ele voltou e falou, esse negócio aí não é tão bom não. Então é engraçado a gente olhar para o Freud e ver que se a gente não se preocupa com como que ele construiu os conceitos dele, basicamente a gente chega à conclusão que esses campos não valem a pena, ou que eles estão secundários, são inferiores à psicanálise. Porque, estranhamente, ele bebeu nesses campos e depois usou o campo que ele criou para criticar esses campos. Então já tem de muito tempo essa espécie de rivalidade entre, será que a psicanálise é um discurso mais geral, um discurso que a gente pode confiar mais para pensar esse termômetro que leva a gente até o que é mais geral, mais estruturante sobre o mundo, ou será que a filosofia faz isso? Né? O Lacan vai concordar, por exemplo, só para mostrar que isso não melhora muito, o Lacan vai acabar concordando com Freud. Ele leu todos os filósofos, abre parênteses, ele queria ser um filósofo, ele dizia isso quando ele era mais novo, mas se você ler nos seminários dele, ele conclui, no fim das contas, que a filosofia ela quer tapar os buracos, ela não quer deixar lugar para o não todo, lugar para o que é inconsistente, ela quer dar resposta para tudo. Né? Então ele acaba concluindo que, por mais que ele tenha bebido muito na filosofia, que a filosofia não dá para o gasto. E que a psicanálise é mais útil para fazer essas coisas do que a filosofia. Enfim, o que eu estou querendo chegar, a gente vai entrar nisso com mais detalhes na próxima aula, mas eu queria muito que vocês percebessem que a imagem que a psicanálise tem dela mesma, como um discurso que fala de todos os seres humanos, de como todo mundo é formado, um discurso que sequer é universal em muitos sentidos, né? Ele é muito marcado por uma história bem mais confusa do que parece, né? Que faz com que a psicanálise, por um lado, seja um assunto específico. Ela nasce num lugar para tratar um certo tipo de fenômeno, ela não trata qualquer coisa, ela não escuta qualquer coisa, mas a teoria dela tem um certo caráter mais universal, como se daquela experiência local a gente pudesse falar de coisas muito grandes, né? Então, por um lado, ela é uma experiência específica, é um campo específico que talvez a gente pudesse colocar nesse termômetro num lugar mais embaixo, mas na sua teoria ela tende a ser mais geral,
falar do aparato psíquico de qualquer pessoa, da infância como um problema de todo mundo. Ela, por muito tempo, ela participou da ideia de que toda a família se estruturava em torno de um pai, o que o próprio Lacan depois foi questionar, mas ela generalizou, ela idealizou essa ideia. Então, por um lado, ela tem um pé no particular, por outro lado, ela tem um pé na teoria, numa coisa mais geral. Só que a gente fica com essa pergunta, como é que a gente pode, então, ver se essa passagem foi bem feita? Né? E aí a gente volta para a filosofia e o uso da filosofia para a psicanálise. Porque se a filosofia tem aquelas duas tarefas, criticar e cuidar das diferenças, e por outro lado perguntar o que as coisas têm em comum, ela pode ajudar a gente a ver se essa passagem entre a experiência da psicanálise e a teoria e o que a psicanálise diz que é a mais geral, o que a psicanálise fala sobre os outros campos, se a maneira como a psicanálise faz isso não tem uma idealização de fundo, né? E desfazer essa idealização para que a gente possa fazer esse percurso, essa escadinha, de uma maneira que respeite as diferenças entre os campos, entre as experiências, entre as culturas, etc. e tal. Então, uma maneira da gente fazer essa pergunta, e é o tema da aula que vem, né? O título da aula que vem já dá um spoiler da resposta, mas a pergunta importante que a gente quer fazer então, né? Levando em conta essa diferença que eu falei entre subir essa escadinha pelo ideal, generalizando, pegando uma coisa particular e universalizando, ou subir essa escadinha perguntando pela ideia, por que aquelas coisas pode variar quanto? E o que fica em comum quando a gente varia, né? A gente pode subir essa escadinha perguntando pela ideia. Então, no nosso caso, a gente quer se perguntar qual é a ideia da psicanálise. Ou seja, o que pode mudar ao máximo na psicanálise que ela continua sendo ela mesma, que ela continua sendo o que a gente reconhece como psicanálise. Do mesmo jeito que quando a gente pergunta quão diferente pode ser uma cadeira, que a gente ainda reconhece que aquilo é uma cadeira, né? Essa é a pergunta que a gente vai começar a fazer na aula que vem. Qual é a ideia da psicanálise? O que é necessário que seja na psicanálise para que ela seja a análise como Freud ou Lacan pensaram. E eu digo que tem um spoiler porque o segundo vídeo é sobre o lugar da fala na análise. Logo, já está dando uma ideia de que a fala vai ter um papel importante nesse processo. Então, vou deixar isso para o encontro que vem e a gente fica por aqui.